Olá a todas, é um prazer estar aqui convosco e falar sobre um tema tão essencial para o nosso bem-estar financeiro e emocional. Hoje vamos descobrir como as finanças comportamentais podem transformar a nossa relação com o dinheiro, proporcionando não só liberdade financeira, mas também maior equilíbrio mental e emocional. Vou começar por me apresentar, para quem ainda não me conhece. Eu sou Liliana Costa, trabalho na área financeira há mais de 25 anos e sou empresária há quase 20. Criei o método 3 Guias do Dinheiro, os 3 pilares base de uma vida financeira saudável e o caminho para uma vida de verdadeiro bem-estar, porque eu acredito que dinheiro é saúde mental. Subscreve o nosso canal, ativa as notificações e já agora deixa aí o teu like. Aqui neste espaço dedicado a ti e ao teu bem-estar financeiro, vais aprender a gerar dinheiro para gerir oportunidades e germinar sonhos, sempre à luz das finanças comportamentais, alinhando razão e emoção. Não fôssemos nós seres racionais que agem de forma emocional. O objetivo para hoje é explicar o que são finanças comportamentais, como surgiram e, mais importante, como esta área do conhecimento pode impactar diretamente a forma como tomamos decisões financeiras. Vamos falar sobre como as emoções afetam as nossas escolhas e, claro, como podemos trabalhar para sermos mais conscientes e intencionais nas nossas decisões financeiras. E então, afinal, o que são finanças comportamentais? As finanças comportamentais são uma área da economia e da psicologia que nos ajuda a entender que não tomamos decisões financeiras apenas baseadas em números e dados objetivos. As nossas emoções, crenças e experiências passadas têm um impacto enorme nas escolhas que fazemos. Muitas vezes levam-nos a tomar decisões que não são as mais racionais. As finanças comportamentais estudam como as nossas percepções e sentimentos podem levar-nos a comportamentos financeiros irregulares ou até mesmo prejudiciais. E então, como surgiram as finanças comportamentais? As finanças comportamentais começaram a se desenvolver nas últimas décadas como uma resposta à teoria económica tradicional, que pressupunha que todos tomam decisões financeiras de forma totalmente racional. Mas estudos como os de Daniel Kahneman e Tversky demonstram que, na verdade, o comportamento humano é muito mais influenciado por emoções e distorções cognitivas do que por pura lógica. O grande nome por trás deste conceito é Daniel Kahneman, que ao lado de Amos Tversky ajudou a criar a teoria da perspectiva, uma teoria que descreve como as pessoas avaliam as possibilidades de ganhos e perdas. Kahneman, em 2002, recebe o Prémio Nobel da Economia pelo seu trabalho, mostrando que a economia não é apenas sobre números, mas também sobre psicologia humana. Ou seja, Daniel Kahneman mostra-nos que finanças comportamentais não são uma moda que surgiu agora e que vem dar resposta ou relevo às finanças. Finanças comportamentais têm base científica, têm por trás estudos, tem toda uma estrutura baseada em economia, psicologia e neurociência, que faz com que cada vez mais acreditemos que finanças é muito mais do que números.
Então, entender as finanças comportamentais é um passo essencial para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Ao conhecer os mecanismos emocionais e psicológicos que influenciam as nossas decisões, podemos aprender a tomar decisões mais equilibradas e alinhadas com os nossos objetivos a longo prazo, em vez de reagir impulsivamente aos sentimentos do momento, tal como a nossa personagem Carolina, que, como não consegue regular as suas emoções, vinga-se nas compras, tendo-se tornado numa consumista por impulso, o que faz com que esteja atolada em dívidas e a atravessar uma das fases mais desafiadoras da sua vida. Se não conheces ainda as personagens da nossa série 4 Mulheres, 4 Destinos, navega por aqui no nosso canal de YouTube e encontrarás os 6 episódios que já se encontram disponíveis. Prometo que em breve haverão novos episódios para acompanhares a vida das nossas 4 personagens e a forma como cada uma delas lida com o dinheiro. Então, agora vamos passar para o impacto das emoções nas nossas decisões financeiras. As nossas decisões financeiras são profundamente impactadas pelas emoções que sentimos em determinados momentos. Quando estamos estressadas, ansiosas ou até mesmo muito felizes. Estas emoções podem toldar o nosso julgamento e nos levar a fazer escolhas financeiras que não são ideais. Hoje vamos explorar algumas destas emoções mais comuns que afetam o nosso comportamento financeiro e como podemos lidar com elas de forma mais consciente. Vamos começar pela culpa, uma das emoções mais poderosas quando falamos de finanças. Muitas de nós sentimos culpa por não termos atingido certos objetivos financeiros, como criar poupança para a reforma, a constituição de fundo de emergência ou controlo de dívidas. Esta culpa pode gerar um ciclo de comportamento reativo. Como nos sentimos mal por gastar, tentamos resolver isso rapidamente, tomando decisões impulsivas, como pagar dívidas de forma desordenada ou fazer compras para aliviar a sensação de fracasso. O problema é que nem sempre, sem uma estratégia clara, acabamos por fazer escolhas que não são as melhores a longo prazo. Vou-vos dar um exemplo. Já te aconteceu comprares algo só para te sentires melhor no momento e depois sentires que foi uma má escolha? Eu já me senti assim, tantas e tantas vezes. E sabes porque é que isto acontece? Porque a culpa leva-nos a procurar alívio imediato e quando compramos sentimos esse alívio momentâneo. Outro sentimento normalmente associado às finanças é o medo. O medo de perder dinheiro ou de não conseguir alcançar os nossos objetivos financeiros. Esse medo pode inclusive paralisar as nossas ações. Muitas vezes o medo impede-nos de investir, de arriscar ou de tomar decisões que poderiam, na verdade, melhorar a nossa situação financeira. O medo também nos leva a atitudes de defesa, como esconder os problemas financeiros em vez de os enfrentar. Por exemplo, já evitaste olhar para a tua conta bancária por medo de ver a realidade? Sabes que precisas olhar para o extrato bancário, mas por medo ignoras essa necessidade. Ou seja, deixas que o medo guie o teu comportamento. Outro sentimento que surge muitas vezes quando se fala de finanças é a vergonha, que também é um sentimento que surge aqui muito associado às finanças. E este sentimento causa muitas vezes sentimentos que afetam a nossa relação com o dinheiro. Esta emoção pode nos fazer tomar decisões financeiras impulsivas para mostrar aos outros que estamos bem, ou ao contrário, esconder a nossa situação financeira.
Esta necessidade de manter uma aparência financeira saudável pode nos levar ao endividamento ou a comportamentos que não refletem a nossa verdadeira situação. Por exemplo, quantas vezes não gastaste mais do que deverias só para parecer estar bem financeiramente perante os outros? A vergonha pode nos levar a agir contra o que sabemos ser o melhor para nós a longo prazo. Como eu costumo dizer, quem nunca comprou algo que não precisa com um dinheiro que não tinha só para mostrar a quem nem sequer conhecia uma situação financeira que não tinha? Acho que é uma frase que merece muita reflexão da vossa parte. Passamos agora aos comportamentos sabotadores que nos limitam e como podemos, claro, superá-los. Porque isto, conhecimento sem ação, é apenas distração, como eu costumo dizer. Ou seja, aquilo que eu te proponho a cada aula que venho aqui dar no YouTube é que tu não só venhas cá beber conhecimento, mas que também apliques este conhecimento, porque só adquirires conhecimento, acredita, não te leva a lado nenhum. Só te vai fazer ficar obesa de conhecimento. Não sei se já tinhas ouvido este termo, mas o termo existe. Há pessoas que só absorvem conhecimento e absorvem tanto conhecimento que ficam obesas de conhecimento. O conhecimento não é só para absorvermos, é para absorvermos e colocarmos em prática. Porque se não colocarmos os nossos conhecimentos em ação, eles não nos servem para nada. Ficam esquecidos, perdidos no nosso subconsciente, na nossa mente, e não se refletem nos resultados da nossa vida. Por isso, aquilo que eu te peço é que tu apliques tudo aquilo que vais ouvindo aqui e que apliques tudo aquilo que faz sentido para ti, na tua vida, para que de facto mudes e transformes a tua situação financeira. Porque acredita que finanças é muito mais do que números e ter uma situação financeira saudável é, acima de tudo, paz de espírito, é saúde mental. Então vamos agora sim passar aos sabotadores. Muitos de nós somos as nossas maiores inimigas quando se trata de finanças. Os comportamentos sabotadores são padrões de ação que tomamos muitas vezes sem perceber e que nos afastam dos nossos objetivos financeiros e dos nossos resultados. E eles surgem de crenças limitantes, de medos, emoções não trabalhadas, levando-nos a fazer escolhas financeiras que não são favoráveis e que muitas vezes nos levam para o buraco. Vamos dar-vos aqui alguns exemplos de comportamentos sabotadores para perceberem melhor o que é que são comportamentos sabotadores. Um comportamento sabotador que surge muito são os gastos impulsivos. Quando gastamos por impulso, sem considerar se aquilo é realmente necessário ou se estamos a usar o dinheiro de forma inteligente, esse comportamento muitas vezes está relacionado com uma tentativa de aliviar emoções negativas, como a frustração, o tédio, a raiva. Vou-vos dar um exemplo prático para ser mais fácil. Quantas vezes já compraste algo só porque sentiste que merecias? Ou porque a marca te fez acreditar que aquilo mudaria a tua vida? Ou que até apareceres com aquela marca em público iria melhorar a imagem e a percepção que as pessoas têm de ti? Quem nunca? Outro comportamento sabotador é a procrastinação financeira. O que é a procrastinação financeira? É adiar decisões importantes, como criar orçamento, começar a poupar para a reforma, ou até mesmo procurar uma forma melhor de administrar as tuas dívidas.
A procrastinação é um comportamento comum quando temos medo de enfrentar a realidade financeira. Quantas vezes já adiaste a criação de um fundo de emergência porque parecia complicado ou assustador? Mas no final de contas só estás a adiar o teu futuro, só estás a adiar o teu resultado financeiro, estás a adiar o teu bem-estar financeiro. E acreditem que mudar a área financeira da nossa vida tem aquilo que eu chamo de efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? É tu mudares uma determinada área da tua vida que impacta automaticamente em todas as outras áreas da tua vida. Está provado através de vários estudos que existem duas áreas na tua vida que, se tu lhes prestares cuidado, elas têm um impacto totalmente substancial em todas as outras áreas da tua vida. Sem teres que investir nas outras, basta investir nestas duas, que é a área financeira e a área dos relacionamentos. Se tu cuidares, se tiveres ações que melhoram estas tuas duas áreas, acredita que a tua vida vai mudar significativamente e nem te vais aperceber. Por isso vamos fazer aqui um pacto de vocês beberem aqui este conhecimento relacionado com finanças comportamentais. E porquê finanças comportamentais e não finanças tradicionais? Porque, como eu costumo dizer, só olhar para os números não leva as pessoas a lado nenhum. Se só olhar para os números levasse as pessoas a algum lado, não tínhamos tantas pessoas a passar dificuldade, não tínhamos tantas pessoas cada vez mais a lidar com situações financeiras, de dívida, de gastos impulsivos, de procrastinação financeira. Amigas, acreditem, isto não é só sobre números. Os números importam, sim, importam e muito, mas importa muito mais todas as atitudes e todos os comportamentos que nós temos relacionados com as nossas finanças. Se nós entendermos o comportamento, a atitude, o nosso comportamento e as nossas atitudes em relação às finanças, nós vamos perceber muito melhor os nossos números. Vamos aprender a ler o nosso extrato bancário de uma forma totalmente diferente. E acreditem que vai fazer toda a diferença na vossa vida. Então vamos aqui para o nosso terceiro comportamento sabotador, que é viver acima das possibilidades, ou seja, viver num padrão de vida que eu não consigo pagar, que eu não consigo suportar. E muitas vezes este comportamento acontece por pressão social ou pela nossa necessidade de mostrar que estamos bem. E isto leva-nos a gastar mais do que podemos. Leva-nos a criar um ciclo de endividamento, porque viver acima das nossas possibilidades é uma armadilha financeira que afeta a nossa liberdade. E eu trago-vos aqui um estudo do Instituto Nacional de Estatística e, de acordo com dados recentes que eles publicaram, foram dados de 2023, o INE diz que a taxa de risco de pobreza em Portugal situava-se nos 16,6% da população, o que representa aproximadamente 1,7 milhões de pessoas. Além disso, o relatório da EAPN Portugal de 2024 indica que 39,2% da população portuguesa enfrenta uma situação de privação material severa, ou seja, são pessoas que vivem com recursos limitados para satisfazer necessidades básicas. Estes dados surgem
ou sugerem que uma parte significativa da população portuguesa enfrenta dificuldades financeiras, muitas vezes associadas a comportamentos impulsivos ou à falta de educação financeira. A compreensão das finanças comportamentais pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar no desenvolvimento de uma relação mais saudável com o dinheiro, promovendo decisões financeiras mais conscientes e alinhadas com objetivos de vida. Mas perguntam vocês, como podemos superar estes comportamentos? Porque no final de contas é isto. Conhecimento sem ação é apenas distração. E então eu até aqui passei-vos conhecimento, agora vou-vos passar a ação. O primeiro passo é tomar consciência destes padrões e perceber que eles nos estão a sabotar. Precisamos aprender a perceber e a ter contacto com as nossas emoções antes de tomar qualquer decisão financeira. Depois, claro, é fundamental criar hábitos financeiros saudáveis, como estabelecer um orçamento, ter um fundo de emergência e investir para o futuro. E, claro, trabalhar o nosso autoconhecimento financeiro, ou seja, saber quem nós somos nas nossas finanças. Sabermos o que nos leva a gastar impulsivamente ou a adiar decisões importantes. Temos de termos consciência do que somos, termos consciência que somos seres racionais que tomam decisões emocionais e que o caminho para o bem-estar financeiro é alinhar a cabeça e o coração na hora de tomar decisões que impactam as nossas finanças. Acreditem que o verdadeiro domínio das nossas finanças está em nós adquirirmos conhecimento, sim, mas sem descurar as nossas atitudes e os nossos comportamentos, porque nós funcionamos por estímulos e uma emoção leva a uma atitude que desencadeia um comportamento que nos leva a uma determinada ação. E quanto mais esta ação for no piloto automático, mais probabilidade de ser uma má decisão é. Por isso, eu costumo dizer: quem ganha o jogo é quem sabe controlar as suas emoções. Eu espero que tenham gostado aqui desta aula que eu preparei para vocês. Ela vem mesmo no sentido de vos fazer olhar para as finanças comportamentais de uma forma diferente, daquela que estão a querer passar. Finanças comportamentais não são uma moda, nem são coisa de coach financeiro. Finanças comportamentais é uma coisa séria. As finanças comportamentais têm uma base científica muito grande. Finanças comportamentais, como vocês puderam ver, tanto não é uma brincadeira que foi atribuído o Prémio Nobel da Economia a um psicólogo, ao conhecido pai das finanças comportamentais, Daniel Kahneman. E este psicólogo decide juntar economia, psicologia e neurociência nesta forma de olhar para os números. E foi com Daniel Kahneman que nós pudemos perceber que somos seres racionais, que tomamos decisões emocionais. Ou seja, que as nossas emoções toldam o nosso discernimento. Portanto, se nós tomamos decisões quando estamos com medo, com raiva, frustrados, chateados, estressados, a probabilidade destas emoções darem cabo da nossa vida é muito grande.
Portanto, aquilo que é importante é nós sairmos aqui do piloto automático, é nós aprendermos a questionar os nossos pensamentos e só depois tomarmos decisões. Como eu costumo ensinar os meus filhos, eu costumo dizer-lhes: olhem, quando vocês estiverem com raiva, com medo, estressados, ou com algum sentimento muito eufórico, contem até 10. E só depois de contar até 10 é que respondem ou é que tomam uma decisão. Porque este parar, este centrar, vai levar-nos, ou vai levar o nosso cérebro a sair do piloto automático e a pensar de forma diferente naquela determinada situação. E a qualidade da tua decisão vai ser muito, muito melhor. Acredita. Então, o que discutimos hoje aqui é apenas o começo. As finanças comportamentais mostram-nos que a nossa relação com o dinheiro não é apenas sobre números, mas sobre como nos sentimos em relação ao dinheiro e ao que ele representa para nós. A partir de hoje, convido-vos a refletir sobre os vossos próprios comportamentos financeiros e as emoções que os guiam. Qual é o teu maior sabotador financeiro? Tu sabes? E o que vais fazer a partir de hoje para tomar decisões mais conscientes e alinhadas com os teus objetivos e os teus valores? Fica com estas duas questões e traz estas duas questões à tua consciência sempre que fores tomar decisões financeiras. Ou seja, qual é o meu maior sabotador financeiro? E o que é que vais fazer para tomar decisões mais conscientes e alinhadas com quem tu és? É importante que tu te conheças. Muito obrigada pela vossa presença e se querem continuar a aprender mais sobre finanças comportamentais e a transformar a vossa relação com o dinheiro, não se esqueçam de acompanhar as nossas próximas aulas aqui no nosso canal de YouTube. Lembrem-se, a verdadeira liberdade financeira começa com o autoconhecimento e com a mudança dos hábitos que nos impedem de crescer. Um beijinho e fiquem bem.